bem-vindo, bem-vinda à unidade 3 dessa nossa jornada, dessa nossa caminhada. Nós vimos um pouquinho sobre língua, sobre linguagem, sobre comunicação, sobre a gramática normativa, né, e outras gramáticas, mas sobre a necessidade da escola em garantir o direito ao aluno ao acesso à norma culta padrão, que é a norma dita de prestígio, a norma da sociedade, a norma de elite. Por que isso, gente? Porque, infelizmente, nós somos julgados pelo que nós falamos, não exatamente pela intelectualidade que nós mostramos no falar, mas a nossa fala nos diz, segundo a concepção da sociedade de forma geral, se nós somos intelectuais ou não. Então, se eu dissesse a vocês: gente, mas que prazer, a gente estamos tudo aqui hoje estudando um pouquinho da língua portuguesa, vocês iam assustar, né? Que professora é essa que está me dando aula de português, de leitura, de produção de texto e falando, gente, a gente estamos tudo aqui hoje, né? Ou a gente vamos hoje dar uma olhadinha, ver um pouquinho sobre o que é a língua portuguesa. Por quê? Porque a nossa sociedade colocou isso. Então, nós temos uma distinção entre a norma culta padrão, que é a norma da elite, a norma da sociedade, né, da dita, muito entre aspas, cultura alta, e a norma não padrão, que é a norma coloquial, essa norma do dia a dia e de pessoas que não têm o acesso a esse saber mais rebuscado, tá? Bom, e você sabia que interessante essa divisão na nossa língua, mas que a nossa língua veio do latim vulgar, como a maioria das línguas românicas? Ela não veio do latim clássico, não. Ela veio do latim vulgar. E nós ficamos naquela coisa, nossa, nós temos que falar assim, assado, quem fala de outro jeito é intelectualmente inferior. Eu até coloquei uma questão dessas para vocês aí no exercício. Não é intelectualmente inferior, não. Mas a gente julga o outro pelo modo de falar. Por isso que é importante e necessário a escola, a instituição educacional, garantir ao aluno o acesso à norma culta. Porque a língua dele, ele já tem. Ele nasceu no país, ele já sabe. Agora ele precisa falar e escrever de acordo com a norma, como a sociedade quer e julga necessário. Por isso, essa aula. Bom, então nessa unidade, lembrando disso, que nossa língua veio do latim vulgar, não do latim clássico, nós vamos falar um pouquinho, muito brevemente, porque vocês têm aí muito detalhado na unidade 3, sobre o novo acordo ortográfico. Não é, gente? Que entrou em vigor em 2013, salvo engano, e agora parece que esse prazo foi estendido até 2016 para que a gente se ajuste aí, não é? Esse novo acordo ortográfico, ele está bem especificado, reitero, na unidade 3, mas algumas coisas são importantes a gente lembrar. Primeiro, a queda do trema. Hoje a gente não usa mais o trema. E lembrando também, gente, que essas modificações aconteceram, mas é apenas na escrita. A fala continua normal, tá? A queda do acento dos ditongos abertos, né? É o das palavras paroxítonas. O hífen, que na maioria das vezes, na maioria das palavras compostas, esse hífen desaparece. E lembrando também que quem estabelece a ortografia oficial, né, é a Academia de Letras. Essa ortografia oficial é como se fosse, vamos colocar entre aspas, uma única maneira de escrever, tentando padronizar todas as coisas. E isso é então imposto por decreto-lei governamental. Mas vocês deem uma olhada, por favor, na unidade 13, porque o acordo ortográfico está bem detalhadozinho lá, para a gente falar que a gente tomaria muito tempo com uma coisa que já está bem detalhada lá. Outra coisa importante na unidade 3, um outro conceito-chave, é a questão da crase. A crase que pega tanta gente, né? Que é a fusão da preposição a, exigida pela regência do verbo,
ou do nome substantivo, adjetivo ou advérbio com o artigo definido a as. Interessante que a gente confunde muito porque a crase é um fenômeno que ocorre na fala, mas ele é marcado na escrita pelo acento grave. Por que ele ocorre na fala? Porque um dos fonemas desaparece, mas nós não pronunciamos. Se ele também desaparece na escrita, ele também desaparece na fala. Então, uma vez eu ouvi alguém dizer: eu vou à casa de Maria. Não diga isso. Eu vou à casa de Maria. A crase está marcada ali na escrita. Então, ela desaparece. Por que é um fenômeno que ocorre na fala? Porque some, reitero, desaparece um fonema, só fica um. E é marcada, esse desaparecimento do fonema é marcado por aquele acento, pelo acento grave na escrita. Interessante a gente lembrar o uso facultativo da crase. A crase também está bem detalhadazinha lá na unidade 3. Lembre-se, crase é usada facultativamente, antes de nome feminino. Então, você pode usar ou não. Antes de pronome possessivo, seu, sua e assim sucessivamente, e após a preposição até. Não ocorre crase, não use crase, jamais. Antes de verbo, antes de palavra masculina, entre expressões formadas por palavras repetidas, exemplo, dia a dia, antes do pronome que e do pronome quem, e antes do pronome de tratamento. Enviarei a vossa senhoria, não existe crase. Esses são alguns conceitos bacanas da gente lembrar, né, que estão lá na gramática normativa e que exigem de nós essa compreensão para que possamos usar essa língua dita culta padrão. Aí eu fico pensando, só para provocar um pouquinho você, só para provocar você um pouquinho. Há uma norma realmente padrão? Todo mundo fala de acordo com a norma padrão? Será que realmente essa norma ela é aquela norma que é dominada por todo mundo? Até os ditos intelectuais falam absolutamente correto, de acordo com aquela norma? Só para a gente pensar um pouquinho. E lembrar que o importante, é claro que existe erro na língua, viu, gente? Principalmente na questão da escrita. Mas que o importante é a gente adequar-se ao contexto sociocomunicativo. Pensar, quem é meu interlocutor? Onde eu estou falando? De onde eu estou falando? Eu vou usar aqui uma língua mais formal, menos formal, uma norma mais culta, uma norma mais coloquial. Eu estou entre grupos, no meio de amigos, eu vou usar uma norma padrão, mais rebuscada, né? O que também não nos faz ou não deve nos levar a falar com as pessoas de qualquer jeito, de qualquer maneira. É necessário ter respeito pelo outro. A gente fala o tempo todo de língua, de comunicação, né? Que é ver o outro, é olhar o outro, é tratar o outro com respeito, com dignidade. Tá bom? Vamos ver você por aqui. Te espero na unidade 4. Até mais.